Perdoa 70 vezes 7 se for necessário. Mesmo que o mundo mereça ao contrário, melhor ainda é perdoar, é perdoar, perdoar. Liberta o sentimento dessa prisão, mesmo que a dor feriu o teu coração. Melhor é liberar perdão, libera perdão, perdoar. Justo e compassivo Deus, nós chegamos à Tua presença procurando misericórdia, perdão e restauração de vida. Reconhecemos o silêncio de nossa consciência e nossa falta de interesse em relação às injustiças que acontecem ao nosso redor. Confessamos toda a nossa infidelidade passada, o orgulho, a falsidade e a impaciência de nossas vidas, os nossos desejos e atitudes egoístas e a nossa raiva diante de nossas próprias frustrações e também o nosso descuido na oração e no culto. Perdoa a nossa relutância em agir segundo a Tua vontade e por Tua grande misericórdia restaura as nossas vidas de acordo com Tua amorosa bondade. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho Mateus 18, iniciando com o versículo 21. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O tema do Evangelho de hoje nós iniciamos fazendo a oração de pedido de perdão. Jesus dizendo 70 vezes 7. Não é só uma questão de matemática fazer esta multiplicação, mas ele quer dizer sempre. O perdão é, além de jogar uma rosa
sobre aquilo que é necessário ser perdoado, é na verdade cultivar um campo de flores. É um cultivo que a gente tem dentro de nós sobre essa atitude que é o perdão. Perdão não é sinônimo de esquecimento ou de amnésia. Quando Jesus fala para que a gente perdoe, ele está pensando na gente mesmo, para que a gente não viva magoado, com uma má água dentro da gente. Ele está pensando na nossa saúde, inclusive a nossa saúde espiritual, mas a nossa saúde psíquica também. Então é importante a gente saber, a partir desse exemplo que eu vou dar, um certo jovem tinha uma bicicleta que ele ganhou do seu avô. Nem usava a bicicleta, porque era relíquia, mas ele tinha muito amor e carinho por essa bicicleta. E ela foi roubada. E aquele jovem não conseguia perdoar, porque não é fácil você ter algo que você estima. E o que acontece? Ele ia dormir, eu vou falar de forma simbólica para que você possa, simbolizando também, entender. Ele dormia, virava a cabeça e encostava no guidão da bicicleta. Virava para o outro lado e encostava nos pedais, ou seja, se machucava a noite inteira pensando em quem roubou, por que roubou, por que isso aconteceu na vida dele. Quando ele perdoa todo o acontecimento, ele não deixou de sentir saudade da bicicleta, não deixou de sentir assim uma tristeza por não ter aquele objeto que veio, né, do avô, que passou pelo pai e agora com ele, mas ao menos ele conseguia deitar e não mais se machucar com as lembranças. Então é só isso, perdão. Não significa, agora, olha que interessante, Jesus fala para que a gente perdoe 70 vezes 7. Mas tu já pensou quantas vezes a gente também tem que ser perdoado? Não é? Se a gente buscar o perdão, porque quantas vezes a gente machuca, não é compreensível com o outro. Jesus nos quer bem. Que nós possamos, nessa semana, viver esse perdão para nós e para os outros. Que assim seja. Esta oração da coleta de hoje resume muito bem o Evangelho. Então, vai aparecer aí para você, reze comigo. Ó Deus, visto que sem Ti não podemos agradar, misericordioso, permite que Teu Espírito Santo dirija e governe os nossos corações, para que assim então possamos aprender a amar sem exclusões e dar testemunho
de que Jesus Cristo é nosso Senhor. Ele que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Chegando ao final do nosso devocional dominical, este domingo 13 de setembro, eu convido a você a colocar em oração os teus pedidos, as pessoas que estão doentes, enfim, com a oração que Jesus nos ensinou, nós encerramos pedindo a Deus, agradecendo. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois de ter rezado, ouvido, cantado a oração que Jesus nos ensinou, agora é a hora da bênção. Vamos pedir a Ele que nos guarde, que nos proteja, nos preserve e ilumine a cada um de nós. Já desejando a cada um uma boa semana, quinta-feira a gente se encontrar mais uma vez. Vamos pedir a bênção de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente e o escudo de Deus nos defenda. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém.